eu vou pra Londres, muita gente já sabe. Mas, e o processo de tudo? Como foi? É difícil? Pois bem, é isso que eu vou responder hoje. E, além disso, eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal até o atual momento. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dylan e em setembro eu vou estar indo pra Inglaterra graças ao intercâmbio cultural do Centro Paulo Souza, que é um programa que contempla os estudantes de ETECs e FATECs com bolsas de estudo de língua pra fora do país. Eu vejo por aí que muita gente se pergunta, do intercâmbio no geral, como que é o processo, tudo mais, se é muito difícil, se a gente tem que fazer grandes sacrifícios pra poder conseguir a vaga, mas eu vou falar que é até que bem mais fácil do que muita gente pensa por aí. Pois bem, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de como é o processo de conseguir a vaga do intercâmbio, os passos, tudo mais assim, detalhes importantes que precisam ser atentados assim na hora da inscrição, durante o processo e tudo mais. Mas além disso, pra não ficar algo meio que muito do mesmo assim, afinal tem um monte de vídeo por aí que fala muito bem como que funciona o intercâmbio, eu também vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, porque mesmo que todos os meus colegas assim de intercâmbio passem por experiências muito parecidas, assim, que a gente vai passar pelo mesmo processo, basicamente, a gente passa pelo mesmo processo, eu acho muito interessante isso, de comentar a minha experiência individual, assim, as minhas emoções, os meus sentimentos, o que eu senti em determinados momentos, assim, que tava tendo. Então, é isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. Bom, pra começar, o Intercâmbio Cultural é um programa do Centro Paulo Souza em parceria com a Arinter, que é basicamente um feito de reconhecimento do esforço dos estudantes ao longo do seu primeiro ano de curso. Esse reconhecimento, essa forma de demonstrar esse reconhecimento pelo esforço, é dado por meio da distribuição de bolsas de estudo de línguas, de idiomas fora do país. E, até o momento, são oferecidos dois idiomas no programa, que é o inglês e o espanhol. E os países que estão disponíveis atualmente como destinos do intercâmbio são o Reino Unido, que engloba a Inglaterra e a Escócia, Canadá, Estados Unidos e, para espanhol, a Espanha. Só que, antes, em edições passadas, já tivemos Irlanda e Argentina como possíveis destinos. É importante ressaltar que não é o aluno que vai escolher o país para qual ele vai, e muito menos a cidade. Essa divisão ela é feita por um sorteio feito pela empresa responsável pelo intercâmbio, que pode variar assim, de edição para edição. No atual momento, o sorteio foi feito pela empresa One Operadora, que está cuidando agora do restante dos trâmites do intercâmbio. Mas ele é feito pela empresa, mas é importante também destacar que essa distribuição de vagas, essa distribuição de países e cidades, também pode sofrer influência da quantidade de vagas oferecidas por cada ETEC. Vem comigo que é um pouquinho difícil assim, no começo de pegar. Porque assim, a maioria das ETECs oferece uma vaga pro intercâmbio, assim, a maioria das ETECs oferece só uma vaga. A minha, por exemplo, oferece uma vaga e eu consegui ela. Mas depende muito de ETEC para ETEC. ETEC e FATEC, assim. Porque tem unidade de ensino que acabam disponibilizando mais vagas, assim. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo mais conhecido, que é a ETEC Lauro Gomes, de São Bernardo, que disponibiliza 4 vagas por intercâmbio. É a única que disponibiliza, mas tem outras ETECs que disponibilizam de 2 a 3 vagas por unidade. Como eu falei, a distribuição de vagas pode sofrer influência devido ao oferecimento dessa quantidade de vagas por cada ETEC, ou FATEC. Porque o que acontece? Na maioria dos casos, ETECs que oferecem mais de uma vaga funcionam da seguinte maneira. Vamos imaginar que uma ETEC disponibiliza 2 vagas para o intercâmbio. O que normalmente acontece é o primeiro colocado ser enviado para um país de língua inglesa e o segundo colocado para um país de língua espanhola. Só que isso varia muito de unidade para unidade. Tem, por exemplo, unidades que disponibilizam 2 vagas e ambas são para um curso de língua inglesa, mas aí isso varia muito de qual unidade que você tá, mas é geral que ETECs que disponibilizam uma vaga, os alunos são mandados para algum país de língua inglesa. Enfim, agora que eu já dei essa passada por cima do que é o intercâmbio cultural, eu vou falar um pouco do processo de como que funciona a classificação dos estudantes. Que, em suma, são importantes 2 quesitos para a classificação do aluno no intercâmbio, que é basicamente a frequência e as menções finais dele. Basicamente, a frequência é a porcentagem a qual o aluno comparece às aulas. Então, quanto mais aulas assistidas, maior vai ser a frequência do aluno. Já as menções finais são a média das menções dadas ao longo do ano. No Centro Paulo Souza, as notas são dadas por menções, sendo I insuficiente, R regular, B bom e MB muito bom. E ao final do ano tem sempre um conselho. Na verdade, ao final de cada bimestre tem um conselho, só que ao final do ano tem um conselho final, assim, que vai dar as menções finais do aluno, assim. Que é basicamente a média de todas as notas em cada componente que o aluno teve ao decorrer do primeiro ano.
e eu tô falando bastante disso do primeiro ano, porque o que vai contar mesmo pra você poder competir no intercâmbio são a sua frequência e as suas menções referentes ao seu primeiro ano de curso. O que pode variar um pouquinho, porque tem gente, por exemplo, que faz o modular, que é só o técnico, que às vezes é tipo só por semestre, assim, tá ligado? Só que normalmente, assim, o MTech, por exemplo, que é o médio com técnico, é durante um ano inteiro, né? Durante seu primeiro ano de curso inteiro. Como eu disse, a frequência e as menções que vão fazer que seja possível a classificação do aluno são referentes ao primeiro ano, porém o processo vai acontecer enquanto o aluno está cursando o segundo ano do curso. Quando o aluno está no segundo ano, ele vai se inscrever no edital, que é sempre lançado no site da Arinter mesmo, na Assessoria de Relações Internacionais, que no meu caso foi o edital número 56 de 2025. No edital tem tudo explicadinho e um dos pontos mais importantes que está presente no edital, que pode garantir a vaga do aluno, são os critérios de elegibilidade, requisitos de elegibilidade, na verdade, que é basicamente o que dita que o aluno tem que ter, acho que é assim, né, ter, pra poder concorrer à vaga de maneira legal. Que basicamente você tá matriculado no segundo ano, perdão, ter cursado integralmente o primeiro ano, não ter participado de nenhuma outra edição do programa, e por aí vai. No edital tem tudo explicadinho, bonitinho, então é de suma importância que você que vai participar, você que tem muito interesse no intercâmbio cultural, você leia atentamente o edital, pra que não ocorram futuros erros, futuros conflitos, o que pode dar uma dor de cabeça do caramba depois. Na minha edição que eu participei, foram divulgadas 3 listas de classificação, sendo 2 listas provisórias e uma a definitiva. As 2 primeiras listas, como eu falei, são provisórias e elas são divulgadas após os primeiros cálculos realizados pro IF do aluno. Eu vou explicar mais um pouquinho do que é IF mais pra frente no vídeo. Mas, como eu falei, são 2 listas provisórias. E vocês podem se perguntar, por que 2 listas provisórias? Porque a segunda lista divulgada é a pós-anuência. O que é esse caramba de pós-anuência? A anuência é basicamente um tipo de revista, assim, no histórico escolar do aluno durante o primeiro ano, que é justamente para poder tirar a possibilidade de alunos que tenham ocorrências no currículo, como advertências, suspensões, porque isso foi um ponto que tava muita gente reclamando na edição passada, que tava indo até que bastante aluno que tinha advertência, que foi suspenso, então não é muito legal, assim, tipo, você mandar um aluno que teve, sei lá, que levou uma advertência no primeiro ano pro intercâmbio. Chegamos numa parte que eu particularmente acho a mais difícil e complicada, por isso eu nem vou me aprofundar muito nela, que é basicamente o cálculo do índice de intercâmbio final, o tal do IIF, esse que define a classificação do aluno. Bom, como eu disse, eu não vou me aprofundar muito, só que o que é importante aqui é vocês terem em mente que a sua frequência e as suas menções finais vão ter um valor atribuído para que possa ser realizado um cálculo, que eu vou estar deixando aqui algumas imagens da fórmula que eles usam para poder fazer esse cálculo. E é basicamente isso, esse cálculo que vai definir a tua pontuação, a tua nota, para poder te classificar, te botar na lista de classificação. Aí vai chegar um ponto que muita gente vai se questionar, e inclusive eu já questionei o que acontece nesse caso que deve ser feito, que é o que acontece se eu acabar ficando na lista de espera e não como classificado. Bom, nesses casos, o ideal a se fazer é você pedir o recurso se você quer muito a vaga. Acho que todo mundo vai querer muita vaga. Bom, basicamente, o recurso é você meio que pedir uma reavaliação da sua classificação na lista, assim. E basicamente, para você enviar esse recurso, tem um modelo que está disponibilizado no final do edital, que você deve preencher ele e mandar num formulário que também está expresso no edital. Nesse modelo, que vai estar disponível ao final, você vai ter que colocar 4 itens, preencher 4 campos, que é o objeto do recurso, o motivo do recurso, a justificativa e a solicitação. Tem tudo explicadinho no edital, só que eu vou deixar aqui do lado uma explicação breve de cada um, para que vocês tenham ao menos um norte de como que funciona. Agora que eu já falei mais sobre o processo, de como que funciona o intercâmbio e tudo mais, assim, eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal enquanto participante do programa, participante do intercâmbio que disputei pela vaga. Bom, para começar, eu sempre corri muito atrás do que eu sempre quis, assim, sempre desejei. E desde que eu fiquei sabendo do intercâmbio, despertou uma chama, assim, em mim, que, mano, eu quero muito isso, então eu vou lutar até o fim por isso. Bom, eu sempre fui muito esforçado, assim, na escola e tudo mais, assim, e não mudou na ETEC, assim, quando eu entrei. Continuei me esforçando nas matérias pra poder tirar boas notas e tudo mais. Só que eu acho que o ponto-chave na minha classificação foi realmente o meu 100% de frequência no primeiro ano, ou seja, 0 faltas. Mas, pelo amor de Deus, gente, não é obrigatório o 100% de frequência no seu primeiro ano. Basta você ter uma frequência alta que você já tem grandes chances de participar do intercâmbio, mas isso varia de caso para caso.
você tem que ver muito também como que tá a frequência dos seus concorrentes, se eles estão com uma frequência maior que a sua. Então varia muito de caso pra caso, gente. Mas eu vou contar um pouquinho aqui como foi a minha experiência. E vocês vão ver que é um pouquinho angustiante, assim, tudo mais. Só que pode ser que no final de tudo valha muito a pena. Na minha tech ficou muito acirrado entre eu e uma outra pessoa. E a gente tava simplesmente na mesma situação. Ambos com 100% de frequência e fechamos o primeiro ano com MB em todos os componentes do curso. Bom, quando saiu o edital, eu já me prontifiquei para poder ler ele e poder absorver o máximo de informações possíveis que poderiam me ajudar durante o processo do processo seletivo. Eu acredito que a minha maior dificuldade durante esse período do processo foi essa minha luta contra a ansiedade. E, obviamente, todos os meus colegas que foram contemplados com a bolsa também passaram por momentos também de muita ansiedade, essas coisas. Só que é muito difícil colocar em palavras, assim, esse período de angústia que eu passei durante muito tempo. Como eu citei antes, saíram 3 listas na edição que eu participei, pra poder concorrer à vaga. E nas 2 primeiras, eu não tava classificada, eu tava na lista de espera. E isso me bateu um desespero. Quando eu li, eu fiquei, pô, gente, é sério isso? Mas eu acho que o mais importante foi não ter me deixado levar por palavras, falas e especulações. Afinal, eu sabia que era tudo provisório e ainda tinha chance de mudar. Enfim, diante dessa situação que eu tava, quando teve início o prazo pra poder pedir recurso, eu já fui logo poder preencher o modelo e enviar o formulário pra poder ver se eu conseguiria alguma resposta da Inter pra ver se a classificação seria alterada. E, bom, acho que alguns dias depois de eu ter mandado o recurso, eles me responderam e eu vou estar deixando aqui do lado alguns trechos da resposta que eu recebi da Arinter depois de algum tempo. E passou um dia, sim, um dia, pra poder sair a lista de classificação final. E, gente, havia dado tudo certo. Eu tinha passado o intercâmbio, eles alteraram a lista depois do meu recurso, onde basicamente eu apontava que não estava sendo aplicado o critério de desempate. Porque, assim, gente, como eu citei pra vocês, eu tava basicamente parelho com outra pessoa que tava concorrendo à vaga, MB em tudo, 100% de frequência, e nesses casos deveria ser aplicado o critério de desempate que está exposto no próprio edital, que diz que o candidato mais velho, sim, o candidato mais velho que ganha a vaga. E eu, apresentei isso, solicitei no meu recurso que fosse aplicado o critério, deu tudo certo, foi aplicado o critério e eu fiquei em primeiro lugar, ou seja, eu consegui a vaga pro intercâmbio. A minha primeira reação quando eu vi a lista foi basicamente chorar, porque eu de verdade não tava conseguindo acreditar que muito em breve eu estaria realizando um dos meus muitos sonhos. Eu fui lá, comuniquei com os meus pais, amigos, familiares, pra todo mundo que eu podia contar, e eles ficaram também igualmente muito felizes com a minha conquista. Foram se passando uns meses até que a gente começou a receber uma onda maior de e-mails vindo da One Operadora, que agora tá responsável pelo intercâmbio, como eu falei pra vocês. E demorou bastante, gente. Não vou falar que foi de boinha, assim, foram longos meses, longos dias de espera, mas a gente finalmente teve resposta. Depois de e-mail atrás de e-mail, formulário atrás de formulário, finalmente a gente iria ter a reunião dos destinos. E, particularmente, eu já imaginava que eu iria pro Reino Unido, tanto que meio que ocorreu uma especulação, assim, porque tinha gente recebendo e-mail, que meio que apontava que ia pros Estados Unidos, mais gente apontando que poderia ir pro Canadá, enfim. Eu já imaginava que eu iria pro Reino Unido, mas vou falar bem a verdade que, mesmo que eu quisesse muito Londres, Londres era um dos destinos que eu mais tava querendo, eu nem de longe imaginaria que eu realmente cairia pra ir pra Londres. Aí vocês perguntam, e como foi saber que você iria pra Londres? Meio que esse vídeo diz muito sobre. Alguém tem algum chute? Embarque de vocês, já anotem no calendário. 12 de setembro. Com retorno no dia 11 de outubro. Quem falou Londres? Gente, eu vou pra Londres. Quais são os últimos contatos? Mano, eu vou pra Londres. Olha, gente, pra falar bem a verdade, eu já tinha perdido o norte em certo momento da reunião, porque o meu grupo foi um dos últimos a ser revelados do Reino Unido. Acho que o penúltimo a ser revelado e, o último grupo da Inglaterra a ser revelado. Então, eu já tinha passado todos os destinos que eu sabia que tinha no programa e tinham passado até alguns que eu sequer lembrava que estavam no programa. Então, não me vinham muitas mais possibilidades à mente. Então, eu fiquei, tá, cara, não vou ir pra algum que eu tava querendo, assim, essas coisas. Então, vamos aí, o que der. Mas, eu ia ficar feliz de qualquer jeito, mano, porque, eu ia estar viajando pra fora do país, mas, enfim. E,
quando eu vi o meu nome no slide, assim, do destino que eu ia, gente, já comecei a tremer, porque, tipo assim, finalmente chegou a minha hora, tá ligado? E, cara, tipo, quando apareceu ali em cima, no slide, Londres, tipo, eu realmente não tava acreditando. Tipo, cara, eu realmente havia caído pra Londres. Londres, mano, tipo, é real mesmo. E, basicamente, comecei a chorar, como vocês viram, né? Na verdade, né, comecei a chorar. Nossa, dei um pulo, comemorei muito, gente, fiquei muito feliz. Eu depois fui até em ligação com os meus amigos. E todo mundo também ficou muito eufórico, muito feliz. E, cara, gente, tipo, eu vou estar indo pra Londres, tipo, tá ligado, gente? É muito difícil de colocar em palavras, assim, o que eu realmente tô sentindo. Mas, tipo, gente, eu vou pra Londres, assim, tá ligado? Fiquei muito feliz e ainda tô muito feliz com essa oportunidade. Eu agradeço muito, eu sou eternamente grato a todo o apoio que eu recebi durante todo o processo do intercâmbio, desde a minha inscrição até a lista de classificação final. Na verdade, até o atual momento, né? Eu sou muito grato por tudo. E eu também agradeço muito à One Operadora, que tá permitindo que eu possa realizar esse sonho. Obrigado, One, pela imensa oportunidade que vocês estão me dando. Enfim, pessoal, eu acho que é isso. Falei bastante, né, sobre o processo e tudo mais, falei da minha experiência. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito em breve vamos ter mais atualizações. Segunda-feira vai ter reunião, então eu vou tentar atualizar vocês. Me sigam lá no meu Instagram, aqui do intercâmbio. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.